Finalizando o nível de aplicação, vamos estudar agora o nível de transporte. Nesse vídeo vamos ver uma introdução ao nível de transporte e também o protocolo UDP. Nós vimos até agora que as aplicações trocam informações entre clientes e servidores. Então a aplicação cliente envia dados para o servidor responde ou o contrário. Esses dados são trocados através de protocolos de comunicação. Cada software aplicativo utiliza o seu protocolo de aplicação. Um navegador, por exemplo, vai utilizar o protocolo HTTP. Um servidor de e-mail, ao falar com um cliente de e-mail, utiliza o protocolo SMTP ou algum outro, POP, IMAP. Existem vários exemplos de protocolos de e-mails. Um cliente de acesso remoto, como o SSH que nós vimos, com o PUT, aquele software que vocês já utilizaram, utiliza o protocolo SSH e assim por diante. Então, cada aplicação possui seu protocolo de comunicação entre clientes e servidores. As aplicações, elas são instaladas sobre um sistema operacional. Nós vimos isso lá nas aulas introdutórias. Então, a aplicação deve enviar esses dados que devem ser endereçados à rede, devem ser direcionados à rede. A aplicação envia esses dados para o sistema operacional. Então, os principais objetivos do nível de transporte, que é a camada que já está dentro do sistema operacional, são diferenciar entre diversas aplicações, entre diversos processos que podem estar utilizando a rede ao mesmo tempo, receber os dados dessas aplicações, desses processos, desses programas, dividir os dados recebidos em pacotes e coordenar a comunicação entre o cliente e o servidor. Então, o protocolo de transporte tem essa tarefa de receber os dados, coordenar entre diversas aplicações que estão em execução e utilizando a rede e fazer com que esse fluxo de dados saia do processo correto e chegue no processo destino correto na outra ponta da rede. Ao mesmo tempo, quando recebe respostas, o nível de transporte deve então encaminhar essa resposta ao nível de aplicação, o processo de aplicação correto. Bom, as linguagens de programação disponibilizam, através do sistema operacional, um conjunto de comandos chamados de APIs. Essas APIs, Application Programming Interface, são a forma com que os programadores possuem para conversar, para falar com o sistema operacional. Existe uma API específica para comunicação com rede. Essa API se chama Sockets. Então, o desenvolvedor, o programador, ao criar um software, ao criar um programa que vai utilizar a rede, ele deve utilizar esses comandos disponibilizados através da API de Sockets. Cada linguagem de programação possui sua sintaxe, mas o funcionamento é bastante similar. É através dessa API também que a aplicação define qual o protocolo de transporte que ela pretende utilizar e qual a porta de origem e destino. Vamos ver um pouquinho sobre essas portas. Existe a possibilidade de muitos processos utilizarem a rede ao mesmo tempo. Eu posso ter um navegador, um cliente de e-mail, um cliente de FTP, todos eles utilizando a rede simultaneamente. Então, para o sistema operacional, é necessário que eu crie algum mecanismo capaz de diferenciar entre esses processos, alguma forma de identificação desses processos. Vocês imaginem que ao receber um determinado pacote, o sistema operacional tem que entregar o pacote para o processo correto, então eu preciso ter essa diferenciação. O número de identificação do processo, da vinculação entre um processo e o nível de transporte é chamado de porta. Então, cada processo, ao utilizar a rede, recebe uma porta do protocolo de transporte. Então, como temos aqui, cada processo possui uma porta associada a ele e, dessa forma, o protocolo de transporte consegue diferenciar as comunicações. Essa diferenciação, essa criação de diversos canais, de diversas portas de comunicação entre os processos do sistema operacional é denominada, chamada de multiplexação. Bom, em relação então aos protocolos de transporte, existem dois protocolos de transporte que são utilizados. O UDP, que significa User Datagram Protocol, e o TCP, Transmission Control Protocol. A aplicação deve escolher entre esses dois protocolos. Cada um deles possui suas diferenças, nós vamos analisar eles em seguida. Então, a aplicação deve, através da API de Sockets, informar o sistema operacional que deseja utilizar
um desses dois protocolos. Vai ser fornecido, então, para a aplicação uma porta. Nós temos disponíveis 65.535 portas para o protocolo TCP e mais 65.535 portas para o protocolo UDP. Então, nós podemos ter esse número de processos simultaneamente utilizando a rede. Cada processo de aplicação recebe uma porta para utilizar durante o período de tempo em que estiver ativo, estiver utilizando a rede. Os servidores e os clientes se comportam de uma maneira um pouco diferente em relação a essas portas. Os servidores, eles escolhem uma porta ao serem inicializados e permanecem utilizando essa porta o tempo inteiro. Então, os servidores possuem portas fixas definidas na inicialização. Já os clientes, eles pedem ao sistema operacional uma porta que esteja livre. Então, eles utilizam portas dinâmicas para uma comunicação. Então, pegando aqui esse exemplo que nós temos um servidor do lado direito, né, e um cliente no lado esquerdo da imagem. Então, como é que funciona essa comunicação? No início, né, no início do processo, o servidor diz ao sistema operacional através da API que ele quer utilizar o protocolo de transporte UDP utilizando a porta 53. O sistema operacional, então, verifica se essa porta está sendo utilizada por alguém. Se essa porta estiver livre, ele vai disponibilizar essa porta ao servidor e o servidor permanece num estado de escuta, né? A gente chama de listen. Né? Ele permanece escutando a porta, aguardando pacotes, aguardando dados do cliente. Então, é criado pelo sistema operacional essa vinculação entre o protocolo UDP e o processo servidor através da identificação de porta 53. Quando o cliente vai iniciar a comunicação com o servidor, então o processo cliente, através da API também, informa ao sistema operacional que ele gostaria de fazer uma comunicação utilizando o protocolo UDP e pede para o sistema operacional que ele forneça uma porta dinâmica, uma porta que esteja livre. O sistema operacional, então, escolhe uma porta que esteja livre, por exemplo, aqui no 51.286, e vincula, então, o processo cliente a essa porta com o protocolo UDP. Então, cada vez que o cliente vai enviar uma mensagem ao servidor, o cliente vai enviar através dessa porta para o protocolo UDP. O UDP, então, segue o processo dentro do sistema operacional até que o pacote chegue ao processo, né, ao protocolo UDP no sistema operacional destino. Esse pacote, ao ser enviado, ele precisa conter a identificação de qual foi a porta origem do pacote, no caso aqui 51.286, e qual a porta destino do pacote, nesse caso aqui 53. Então, quando o pacote sai do cliente e chega ao servidor, o UDP identifica que a porta destino é a porta 53 e entrega ao processo servidor. O servidor, então, vai responder ao cliente com a porta origem agora 53 e a porta destino 51.286, fazendo com que a resposta, então, ao chegar no UDP do cliente aqui, seja entregue ao processo cliente adequado. Mas como o cliente sabe que esse servidor está na porta 53? Bom, os servidores possuem uma política de portas padrão. Então, por exemplo, o serviço UDP porta 53 normalmente é utilizado por servidores de DNS. A porta 80 TCP normalmente é utilizada por servidores HTTP e assim por diante. Então, por padrão, sempre que se for fazer uma consulta de DNS, o cliente vai endereçar essa consulta, esses dados, vai endereçar a porta UDP 53 do servidor. Em relação ao protocolo de transporte, existem duas alternativas. Ou a aplicação utiliza o protocolo UDP, ou ela utiliza o protocolo TCP. O protocolo UDP é um protocolo de transporte que não possui conexão. Isso significa que não existe o estabelecimento de conexão entre o cliente e o servidor. Quando um cliente deseja iniciar uma comunicação, ele envia um pacote de dados de aplicação ao servidor. Se o servidor estiver desligado ou a máquina não estiver apta a tratar esses dados, ele vai ficar sem resposta. O cliente não recebe, então, a resposta da sua requisição. O TCP não. O TCP é um protocolo de transporte orientado à conexão. Isso significa que o cliente
antes de enviar os dados da aplicação, ele se certifica que o servidor aceita uma conexão. Então existe a figura, né, existe a ideia de um estabelecimento de conexão entre o cliente e o servidor. O cliente requisita ao servidor pela conexão e o servidor então deve aceitar ou não essa conexão. Se o servidor aceita o estabelecimento da conexão, então o cliente tem certeza de que seus dados vão ser interpretados pela aplicação no servidor. Então existe uma ideia de início de conexão, existe só após o início da conexão a troca de dados entre as aplicações e ao final da troca de dados existe então o encerramento, né, o fim da conexão. Analisando mais a fundo o protocolo UDP, nós vemos que esse protocolo é definido no RFC número 768. Como nós já vimos agora, ele não possui uma conexão entre cliente e servidor. O UDP também não confirma a chegada de pacotes, o que significa que ao enviar um pacote UDP, o remetente desse pacote não possui a confirmação se esse pacote chegou ou não até o destinatário. Também não existe nenhum mecanismo, nenhuma forma para garantir que esses pacotes cheguem em ordem na aplicação destino. Então, se eu enviar um fluxo de pacotes, uma sequência de pacotes, não existe nenhuma garantia de que esses pacotes vão chegar na ordem que eu os enviei. Não existe também um controle de fluxo de dados, ou seja, se eu enviar dados em uma frequência mais alta do que a aplicação destino consegue tratar, ou seja, numa velocidade superior à velocidade de processamento da aplicação destino, esses dados a mais, que não puderem ser tratados, vão ser descartados pela aplicação. O UDP, no entanto, realiza o controle de erros no destinatário, o que significa que, ao receber um pacote UDP que foi alterado por algum motivo durante a comunicação, durante o transporte, esse pacote, esses dados de aplicação serão descartados. Eles não serão entregues para a aplicação destino. Então, vocês devem imaginar que dentro do sistema operacional onde fica implementado o protocolo UDP, ao receber um pacote com erros, esse pacote vai ser eliminado antes de entregar o pacote, então, através da porta, né, para a aplicação destino. Então, a aplicação destino simplesmente não recebe nada. Esse pacote com erros não vai ser retransmitido, porque ao receber o pacote e descartar ele, não é enviada nenhuma notificação ao remetente do pacote, ou seja, o remetente do pacote não fica sabendo da ocorrência do erro. Aqui então nós temos o cabeçalho UDP com todos os seus campos. São apenas 4 campos. Esses campos então são responsáveis pela realização da multiplexação de portas, né? A multiplexação de portas ela é feita através da identificação de uma porta de origem e de uma porta de destino, que são os 2 primeiros campos. Depois nós temos o terceiro campo, que é o tamanho do pacote UDP, UDP Length, e no final aqui nós temos o UDP Checksum, que é o cálculo de verificação de erros. Vamos agora então fazer a análise de cabeçalho UDP utilizando o Wireshark. Essa análise vai ser feita no próximo vídeo.